Muito bom dia a todos, saudações vascaínas, começando aí mais um Aqui é Vasco. Como sempre, trazendo as últimas e principais notícias do Vasco a todos vocês. Desde já então, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like, dê a sua moral ao canal que é novo no YouTube. E também não esqueça de acionar o sininho de notificações, que é muito importante para que vocês venham sempre receber os avisos do YouTube quando estivermos gravando novos vídeos. Bem, então vamos começar falando, é claro, da partida de hoje, logo mais, onde o Vasco enfrenta a equipe do Avaí, né, na Ressacada, às 19 horas, né? Partida essa que terá transmissão aí do Premier, né? E partida essa importantíssima que o Vasco precisa vencer, né? Contra o Avaí aí que é esse jogo que é um confronto direto, o Avaí que justamente é o oitavo colocado aí hoje, com 34 pontos, e está aí à frente do Vasco. Então é um jogo aí de 6 pontos, né, considerado, como considero. E o Vasco que hoje é o nono colocado com 32 pontos. Então é esse jogo complicado, né, fora de casa, que o Vasco tem que vencer o Avaí para ainda, né, sonhar com o G4 hoje que está, né, um pouco mais distante. Então o Vasco tem que recuperar aí, né, os pontos perdidos aí no último jogo, infelizmente, contra o Brasil de Pelotas. Então o técnico Lisca, né, que teve pouco tempo para treinar a equipe aí. Hoje provavelmente o Vasco pode ter aí algumas pequenas mudanças, né, como é o caso aí da entrada do Rômulo. O Rômulo pode estar entrando no lugar do Caio Lopes que não fez uma boa partida no último jogo e não repetiu a mesma boa atuação, né, da partida que foi contra a Ponte Preta, onde ali o jogador realmente jogou muito bem, inclusive fez um belo gol. Então pode ser que o técnico Lisca hoje entre com o Rômulo no lugar dele, e também o Morato pode estar entrando no lugar do Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck também que não fez uma boa partida no último jogo, enfim. Então, mas na minha opinião, né, acho que não tem muita diferença aí, não faria muita diferença. Falando do Rômulo, o Rômulo é um jogador, embora seja um jogador mais experiente, mas é um jogador aí que eu acho muito lento, né? Um jogador que não vem vivendo um bom momento, né? E já o Caio Lopes, acho que o Caio Lopes é um jogador aí que dá bem mais dinâmica ali no meio de campo. É um jogador que tem um bom passe, né? Sabe sair jogando. É um jogador que ainda finaliza de fora da área, mostrou aí, chuta bem, tem um bom chute, mostrou no jogo contra a Ponte Preta. Então, embora não tenha feito uma boa partida aí no último jogo, mas eu manteria aí o Caio Lopes, não entraria com o Rômulo. E também o Morato, né? O Morato que pode estar entrando no lugar do Gabriel Peck. O Morato que, na minha opinião, é um jogador que às vezes entra até bem, né? Mas que oscila muito e não vem vindo aí, né, num bom momento. Então eu manteria aí o Gabriel Peck, apesar de não ter feito um bom jogo também, mas é um jogador sim, tecnicamente bom, é um jogador que às vezes faz boas partidas. Então acho que não mudaria muito aí, caso o técnico Lisca fizesse essas mudanças aí, quem sabe no decorrer da partida, né, aí com a necessidade, mas não começaria aí já com esses dois jogadores. Então essa é a minha opinião aí sobre essas pequenas mudanças aí que o Lisca pode estar fazendo hoje no time do Vasco. Então a provável escalação, né, com isso aí, a provável escalação de hoje para essa partida, né, é o Vanderlei no gol, Léo Matos na lateral direita, dupla de zaga mantida com Castan e Miranda, né? Zeca na lateral esquerda, e aí sim a entrada do Rômulo ali, começando o primeiro volante, e mais à frente é André, né, sendo mantido aí, bem provável, e Marquinhos Gabriel, né, ali como fechando o meio de campo. Já falando do Marquinhos Gabriel, sinceramente não vejo aí, né, o porquê, caso ele venha a ser mantido. É um jogador que, né, que não corresponde, é um jogador aí muito, que não faz, inclusive é um dos responsáveis aí por não fazer a bola chegar no Germancano, né, como temos visto. E é um jogador que não tem, que tem oportunidades, mas que não corresponde, que não mostra aí dentro de campo que realmente tem condições de jogar, de ser titular. Então eu não começaria aí com ele, né, não começaria aí com o Marquinhos Gabriel, sacaria o Marquinhos Gabriel aí do time e colocaria ali, né, qualquer outro jogador aí que esteja
esteja à disposição no banco de reserva, porque é um jogador que não reage, né? Um jogador que deixa muito a desejar no meio de campo. E aí, né, Morata entrando pelo lado direito ali, pode ser que ele entre no lugar do Peck, do lado esquerdo, Léo Jabá, e aí fechando aí, né, o matador Germancano aí, como titular. Então, né, essa é a provável escalação do Vasco aí, a formação 4-3-3 mantida. Então, acho aí, né, até coerente a formação, acho que é uma formação que o Vasco está mais habituado a jogar. E como o Vasco tem que vencer o jogo, acho que é uma formação mais ofensiva, que o Vasco tem que, independente aí, tem que jogar para frente, jogar propondo o jogo para vencer o jogo, porque só a vitória interessa e o Vasco precisa urgentemente vencer. Então aí essa é a provável escalação do Vasco. Bem, e agora mudando de assunto, né, gostaria de falar aqui sobre a situação envolvendo ainda o jogo passado contra o Brasil de Pelotas, né, onde o Vasco foi ali mais uma vez prejudicado pelo VAR, né, o VAR que não funcionou ali no lance do gol, do impedimento, né. E agora falando do presidente aí, né, do presidente fake, senhor Jorge Salgado, onde foi passado ainda ontem, né, na coletiva do próprio diretor executivo aí, o Pássaro, né, o Pássaro mesmo citou, falando que eles não poderiam, o presidente o Salgado não teria, iria, né, até a CBF ali para cobrar, cumprir ali com as obrigações de presidente, cobrar a CBF pelo fato ocorrido ainda nesse jogo. Então, né, só aqui mostrando aí o que mostra a irresponsabilidade aí, mais ainda a omissão, né, a omissão do seu Jorge Salgado diante dessa situação aí, a falta de representatividade dele aí, e não comparecer, né, à CBF e se viajar, né, pois ele viajou aí para Santa Catarina para estar aí assistindo essa partida, né, juntamente com o Pássaro ali, de camarote, ao invés dele ir lá e fazer cumprir ali com o seu papel de presidente e ir cobrar a CBF lá, né, sobre o ocorrido aí, o prejuízo que o Vasco teve mais uma vez ali vindo da arbitragem aí, desse VAR que não funcionou, que só tem prejudicado o Vasco. Então, só mostrando aí a incapacidade do seu Jorge Salgado e a incompetência diante das situações aí dos ocorridos no clube. E ele ainda foi passado que ele ao invés de ir, ele enviou aí, né, o CEO, né, o CEO de futebol, que é o seu Luiz Melo, para ir lá, né, ir lá e fazer, representar o Vasco, que eu acho que é também que não adianta de nada, que não é nem a função dele ir lá. Então mais um absurdo aí, mais uma incompetência vindo dessa diretoria aí, que não representa aí nós torcedores, que não tem respeito sequer a nós e nem a instituição do Vasco, e que só tem se mostrado cada vez mais omissa e irresponsável. E agora, para finalizar, vamos falar, né, dos reforços, pois ontem foi anunciado aí o zagueiro Valber, né, esse zagueiro aí que vem do Cuiabá, né, chegando aí, foi anunciado ontem oficialmente, e o zagueiro que não vem aí, né, como grande reforço, até o time comentando do zagueiro, mas que eu prefiro aguardar aí, né, o jogador, é claro, jogar para estar aí sim falando melhor do jogador, atuar, né, avaliar melhor o jogador. Provavelmente esse jogador estará, né, estreando no jogo contra o CRB aí, na próxima partida já em Alagoas, outro jogo complicado que o Vasco vai ter. Então, juntamente aí com o equatoriano John Sancho, né, que já foi apresentado, então esse jogador sim tem uma expectativa bem mais positiva, né, parece ser um bom jogador. Então, ambos jogadores aí foram os reforços do Vasco, né, estarão aí estreando aí provavelmente já na próxima partida, e tomara aí, né, que vamos torcer para que eles venham realmente corresponder e ter sucesso e ajudar o Vasco, que é mais importante. E o Vasco que ainda busca ainda, né, mais 2 reforços, pelo menos aí, um lateral esquerdo, foi passado que o Vasco busca mais um lateral esquerdo e um volante para estar aí fechando de fato o elenco do Vasco aí, para a sequência do campeonato, que vai ser muito importante. Bem, então é isso, né? Deixem nos comentários então o que vocês acham, né, sobre tudo que foi abordado no vídeo. Falem principalmente aí dessa partida difícil, complicada que o Vasco tem hoje contra o Avaí, mas que o Vasco precisa urgentemente vencer, independente aí da situação, né? Mas que o Vasco tem que vencer para estar aí subindo, se aproximando aí do G4 de fato. Então é muito importante aí. Falem também sobre tudo que foi abordado no vídeo, como tudo que é sempre importante.
Deixa o palpite de vocês também, né? Na minha opinião aqui, vou deixando meu palpite. Acho que vai ser um jogo muito complicado, né? Mas vou chutar aí, né? Mais, né? Claro, como torcedor. Na minha opinião, o Vasco vence. Eu vou arriscar uns 2-1 Vasco hoje. Um gol do Cano para estar saindo aí desse jejum, né? Cano que já não marca aí já 8 jogos. Então vou chutar aqui um gol do German Cano, né? E o outro gol aqui vou chutar aqui, vou arriscar do Léo Jabá aí, né? Fechando 2-1 Vasco. Então deixa o palpite de vocês aí também, como sempre, que é muito importante, né, para estar aqui ajudando. Então é isso, salve, salve, aqui é Vasco, tamo juntos, valeu.